Vamos debater outro tema? Aqui parece que tem a Glaze aqui. Vamos debater? Vamos. Aí. Muito bem. A formação da federação entre União Brasil e o PP vai fazer o maior partido do Congresso Nacional, gera tensões e cobranças de explicações do governo Lula. Nesta semana, aconteceu o evento de oficialização da aliança, mas não contou com a presença de nenhum representante do governo. A cerimônia teve gestos à oposição e também gestos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, cobrou explicações. Opa, deve satisfações a ela? Sobre contradições, já que ambos os partidos têm ministérios no governo. A federação é agora a maior força do Congresso e visa a um acordo para 2026, defendendo menos intervenção estatal e um governo mais liberal, que é o contraste com a atuação do PT. As divergências internas persistem. Meu querido João Belucci. João, nós estamos falando de um partido que deve partir para 144 deputados. Você tem mais o PL com 100 e poucos. Já vai quase metade do Congresso. Aí tem os republicanos também, cujo governador Tarcísio de Freitas é alinhadíssimo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a Gleisi está dizendo, mas vocês têm ministério aqui. Será que o Lula, que não tirou o ministério do Carlos Lupe num escândalo como esse, vai fragilizar ainda mais a sua base? Como é que é esse critério de nomeação de ministérios de acordo com os partidos? Veja, Capês, desde a nomeação da Gleisi, que foi super estranha no período até o mercado financeiro, enfim, houve um grande estranhamento porque ela seria dessa ala mais radical, vamos colocar assim, do lulismo e sempre dando declarações bastante datadas, me parece, né, de um Brasil que não existe mais. Então você vê que essa federação me parece que vai ser o que foi o MDB, né, nesse condomínio de poder que é Brasília. É um partido que é uma união, né, uma federação que surge de maneira pitoresca, eu digo, porque os partidos, raros deles, têm um conteúdo programático. Por exemplo, qual que são as pautas dessa nova federação? Não está nada claro, na verdade. O próprio PP, né, que é o partido progressistas, ele se coloca mais, em tese, ao centro-direita. Então, só o nome que é progressistas. Vide o outro partido que tem, não nessa federação, em outro caso, a título de exemplo, é o Podemos, que pegou o nome do Podemos espanhol, mas a ideologia ali não casa muito. Então, o progressistas é só a marca. Agora, a Gleisi sinaliza, eles precisam explicar essa federação, o PT não precisa explicar nada, então, é isso, o PT não precisa explicar nada. Está muito estranho porque o DEM era PSL, juntou com o DEM, aí virou União Brasil, agora junta com o Progressistas. É uma coisa bastante confusa, tem muito cacique ali dentro. Por hora é a União, é tudo festa. Vamos ver quando começarem nomeações, quando esse grupo precisa atuar politicamente. Porque é um grupo confuso, você tem mais de um partido de centro que se posiciona em tese contra o governo Lula, mas tem ministérios. É contra o Lula, mas tem ali, né, articulações com o Lula. Então é muito confuso esse presidencialismo de coalizão brasileira, que muitos já dizem que ele já está num segundo ou terceiro estágio, que é uma espécie de parlamentarismo às avessas que se opera no Brasil, com o Congresso super forte, o presidente praticamente um símbolo bastante inútil, Capês. Agora, eu quero perguntar para a Raquel Galinatti, já fica a mesma pergunta valendo para a Ellen Brown, já pode responder direto também. Ô, Raquel, se o presidente, a Gleisi Hoffmann está cobrando satisfações, vai que os partidos agora falam, está cobrando satisfação? Pode ficar com os ministérios aí para você. E nós vamos agora passar para uma oposição declarada com obstrução de pauta no Congresso, votação do projeto de lei de anistia. Vamos fechar. O presidente está com essa força para cobrar satisfação dos partidos pela federação? É uma pergunta apenas. Queria ouvir você e a Ellen. Bastidores dizem que integrantes do PP estão assistindo falando do amadorismo do PT em fazer política. Claro, foi um clima, sim, a festa, a celebração da federação, somente com grandes líderes convidados da direita.
nenhum integrante do governo federal participou desta federação, da celebração da Federação União Brasil-PP. Agora, algumas situações é que, claro, espernear, dizer que não foi consultada é algo que só sinaliza que está sinalizando o golpe bem forte há 1 ano e meio das eleições e sinalizando também que essa federação não irá apoiar o PT. Vai abocanhar a maior parte do fundão eleitoral, temos grandes players misturados por esse centrão, porque é o centrão agora já sinalizando totalmente o rumo à direita. Afinal, Valdemar Costa Neto estava presente nesta união. Começar pela tua pergunta, tá, Capês, em relação à atitude da Gleice. O que a gente faz é tentar apurar para tentar entender qual é a estratégia, né, de vir publicamente fazer essa cobrança. Me parece que a estratégia é você tentar estressar a costura interna dessa federação e mostrar para os demais partidos que estão nessa situação que tem que forçar uma definição. Olha, ou você não se coloca tão publicamente na oposição, ou você sai da base, porque se você vai estar na base do governo, tem ministério e vai publicamente para uma oposição, fica complicado. Então ela fez o que restava ela fazer nesse momento. Por outro lado, o João Belutti falou uma coisa aqui, João, que você disse assim, mas e essa federação, qual é a coerência interna desse negócio? Os jovens costumam dizer, é sobre isso e está tudo bem. Eu vou te responder dizendo, não é sobre isso. E no caso do Brasil, está tudo bem, mas não deveria estar tudo bem. O que mostra essa federação é uma costura muito inteligente de alguém que é muito inteligente e articulado, que é o Ciro Nogueira, que se posiciona num partido ponte governista. O que isso significa? Eu tenho acesso a recursos, eu tenho acesso a cargos, eu estou neste governo, porém, no meu discurso, eu estou na oposição. Do outro lado. E aí, em 2026, eu posso estar bem, tanto se a oposição leva, quanto se o atual governo leva, porque aí eu volto a ser centro. Então, eu estou no pé entre o centro e o centro-direita e tá tudo bem. E é realmente isso, Ellen, porque o clima estava tão anti-governo dessa celebração da federação que até o ministro Fufuca ele se escondeu para não aparentar ali essa celebração. Exato. Você sabe, deixa só uma anedota desse momento que você conhece bem. Uma vez eu estava cobrindo a posse do procurador-geral aqui no estado de São Paulo, né? E aí chegou com aquela politicagem toda, e vem secretário, prefeito, e vem não sei quem, e beijamão, e não sei o quê. E um colega repórter disse assim, essa é a noite que investigados e investigadores confraternizam. É mais ou menos essa a história. Exatamente. Olha, Kriegner, eu estava fazendo aqui as contas. Segundo os dados que eu levantei, o PL tem 99 deputados. A soma do PP com União vai dar 106 deputados. O PSD, que é de direita, conservador, tem 42 deputados. Os republicanos, 41. Sem contar os outros partidos, Podemos, PSDB, que cai para cá, cai para lá. Só o PL, o PP, União, o PSD e os republicanos somam 288 deputados federais. 288, a metade do Congresso são 257. Portanto, tem mais da metade suficiente para aprovar qualquer coisa. Não deveria a ministra Gleisi ser mais cautelosa nesse puxão de orelha? Se você pode dar uma bronca, você dá. Se você não pode, não é melhor olhar para o outro lado? Faltou a Gleisi talvez dar uma respirada fundo e refletir um pouquinho antes de fazer esse comentário, porque nem Lula vai demitir os ministros e nem os partidos vão apoiar o governo. E é claro, assim, qual é a surpresa? Caiado, que é alguém que já declarou a sua candidatura, embora não tenha sido oficialmente respaldado pelo seu partido, já estava dizendo ali que vai sair candidato, ou seja, ele é do União Brasil. Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, já declara desde 2018, até um pouco antes, o apoio ao presidente Bolsonaro e faz uma oposição verbal veemente em relação ao presidente Lula, fazendo acusações sérias e sempre se posicionando muito contrário ao governo do presidente Lula. O que tem de característico aí, Capês, que poderia ser talvez a brecha que a Gleisi talvez imaginou aí, um Alice no País das Maravilhas, é justamente o fato de que nem PP,
nem PSD, nem Podemos. São partidos que têm uma tradição de fechar a questão nas votações. Então, talvez aí ela possa ter imaginado que talvez esses partidos teriam uma postura um pouco mais branda, mas não faz sentido nenhum essa cobrança que ela trouxe nesse momento. O que a gente tem é um Congresso. Agora, a gente também não pode confundir isso com um Congresso sendo de direita. Nós temos aí um Congresso se inclinando um pouco mais à direita, mas nós não podemos dar o passo muito precoce em dizer que o PP é 100% de direita, que a União é 100% de direita ou que o PSD é um partido 100% de direita, porque nós temos ainda pessoas que operam no sistema de esquerda, pensam e defendem políticas de esquerda em cargos de influência muito grande aí desses partidos, que são partidos de centro, como foi colocado aqui pela Raquel e pela Ellen. São partidos de centro, não são necessariamente um bloco de direita, senão a gente estaria dizendo que metade da nossa Câmara dos Deputados é uma Câmara conservadora ou de direita, o que não é verdade. Eu acho que é metade, mais da metade, que é a emenda parlamentar. Se é de direita ou não é outra coisa. Exato. Agora, meu querido João Bellucci, quando você vê os partidos começando a se aglutinar em um bloco de oposição ao atual governo e um bloco cada vez maior, isso tem alguma coisa a ver com a proximidade do final do governo? Porque ano que vem já é eleição, ano que vem salve-se quem puder. Então nós temos aqui o quê? Mais 7 meses desse governo. E segundo, a baixa da popularidade do governo e os desacertos dessa administração em termos de dar rumo à economia. Como é que você vê esse acirramento de emoções por parte da oposição, discursos efusivos? Pois é, Capês, e você vê que mesmo esses partidos de centro, quando aderiram ao programa do Lula, ou ao que o Lula foi eleito muito mais com uma pauta negativa, que seria combater tudo que o Bolsonaro representa, segundo os espantalhos criados pelo próprio Lula. Então, essa base ela vai para o lado que melhor lhe convém no momento. Então, você vê que você tem vários partidos com cargo no governo falando que é oposição. Usa o discurso para cá, usa para lá. Acho que essa base, esses partidos que se dizem de centro ou de direita, tem que ser cobrado pelos eleitores, pelos votantes, para falar qual que é a sua posição, afinal, você está com o pé em cada canoa. Vamos lembrar também que quando foi ter a última manifestação do Jair Bolsonaro pela questão da anistia, estava quente no momento também o tema do impeachment do próprio Lula. E vários partidos parlamentares vinham falando disso. E foi o próprio Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, que tratou de esfriar essa questão, falou que era para focar 100% na anistia. Lembrando que a anistia é o possível diante da situação posta, não que é o remédio ideal ou a solução ideal, até porque deveria se pensar muito em responsabilização de quem abusou do poder. Então, esses partidos estão lá, ora estão aqui, ora estão lá, mas sinaliza que essa base do Lula, eles acreditaram naquele antigo Lula, que sabia, entre aspas, articular melhor, né, dividir melhor o bolo. Hoje viram que o Lula é mais uma figura quase que simbólica. Vide o discurso dele descolado da realidade, vide hoje que é o 1º de maio, que historicamente deveriam ter grandes eventos com a presença do Lula, centrais sindicais, já vêm sendo esvaziados. Ele evitou qualquer evento pelo pouco público que teria. Na Paulista teve uma manifestação hoje também nesse sentido contra a escala 6x1, esses temas, e baixíssima adesão. Ou seja, o Lula e a esquerda não conseguem mais atrair as pessoas e hoje, e de algum tempo, já é possível dizer, a esquerda e o Lula, eles são o establishment, eles lutam contra algo que, na verdade, são eles próprios, Cabeça. Ellen Brown, você trabalhou a vida toda em comunicação. Então, eu pergunto o seguinte, em 2023, no começo, o governo tinha uma sequência, uma pauta aí com várias narrativas. A primeira delas foi dos Yanomamis, que eu não vi mais falar. Morreram, no último ano do governo Bolsonaro, 343 Yanomamis em razão de malária e desnutrição. O governo, então, assumiu pregando um combate a este genocídio, entre aspas. E um ano depois, 2023, morreram mais Yanomamis ainda, morreram 363. Depois, o discurso de salvar a Amazônia está mais ou menos do mesmo jeito, né? Nem para lá, nem para cá. Como é que fica, então, no momento em que as narrativas vão se esgotando, a necessidade do governo enfrentar o problema da gestão do déficit fiscal, da alta da inflação? Como é que começa a ficar o momento em que param as promessas, porque já passou mais da metade do governo,
e chega a hora de administrar a dura realidade. Não fica, né, Capês? Não fica, porque tudo que a gente... Assim, todo mundo sabe, é uma regra de governo, você começa fazendo os cortes, os ajustes, o que é difícil, para lá na frente, no ano pré-eleitoral e eleitoral, você fazer a bonança. Esse governo não fez esses cortes, esses ajustes, ele veio desde o começo distribuindo, né, dinheiro a rodo sem conseguir fazer um ajuste correto. Ficou ali a ala do ministro Haddad e da Simone Tebet, que ninguém, né, lembra direito onde é que está, tentando sozinha fazer um tipo de ajuste que nunca teve nem dentro do governo, nem dentro do partido, respaldo algum. Então, não houve. Não é em 2025 que haverá, pelo contrário. Até já posicionei aqui o que eu tenho conversado muito com alguns parlamentares e alguns ministros, né, que estão lá circulando, é o seguinte: o governo Lula fez um grande aceno à sua esquerda mais próxima, né, à sua esquerda de PT raiz, e agora começaria ou tentaria fazer, a partir de agora, um aceno para um centro novamente, e dentro deste aceno para o centro novamente, tentando posicionar aí algumas políticas públicas que para ele são caras. Nesse pronunciamento ele fala da escala 6x1, que é algo popular, que pode ser que cole para ele. Veio lá com como chama, o consignado do Lula, né? Tem o pé de meia, tem a isenção até 5 mil do imposto de renda. Quer dizer, ele vai continuar tratando de pauta político-eleitoreira, de pauta de 2026. Ajuste, olhar para a inflação, olhar para o problema real, não é expectativa, não deve acontecer, o que vai deixar bem difícil a situação de quem vai ser eleito ano que vem, viu? Eu pensaria 2 vezes se eu quero ser eleito em 2026. Pois é, esse é o problema. Assume 27 sem dinheiro. 27 já não tem